Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e tenha um excelente dia. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a demanda por crédito rural no ano de 2021-2022. Vamos falar da China, que está com alguns problemas de ordem econômica, ou melhor, inflacionária. Vamos mostrar que o valor bruto da produção cresceu e também vamos falar como melhorar e estimular o processo de envelhecimento através das plantas medicinais. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a demanda por crédito rural no ano de 2021-2022. O aumento da demanda por crédito na safra 21-22, ele foi determinado principalmente pelo baixo nível das taxas reais de juros do crédito rural, negativas na maior parte do período, além dos estímulos de mercado, caracterizados pela elevação de preços dos produtos agropecuários. O total do crédito rural concedido aos pequenos e aos médios produtores se situaram em 33,6 bilhões de reais, ou seja, 13% a mais que o ano passado. No âmbito do Pronamp, em torno de 40 bilhões de reais, 21% de crescimento. Isso no âmbito do Pronaf, e sendo de 219 bilhões de reais para os demais produtores. O fato de as operações subvencionadas de custeio para os produtores familiares não terem sido suspensas, somado ao aumento da participação dos recursos livres no financiamento aos demais produtores, contribuíram para que o total dos financiamentos de custeio atingisse 160 bilhões de reais, 19% maior que o ano passado. Em relação aos investimentos, o aumento foi de 7%, se situando em 78 bilhões de reais. Entre os destaques estão os financiamentos de investimento realizados no âmbito do Programa para Redução da Emissão de Gases do Efeito Estufa na Agricultura, que é o programa ABC, 3 bilhões de reais, 41% a mais, e também do Programa de Financiamento à Agricultura Irrigada e ao Cultivo Protegido, que é o ProIrriga, de 1 bilhão de real, 34% maior. Dentre os fundos constitucionais, destaca-se o crescimento de 37% nos financiamentos realizados no amparo do FNE. E agora vamos comentar sobre a China, que está com alguns problemas de ordem econômica. A China até agora parecia imune à inflação debilitante que aflige as outras grandes economias do mundo. Mas isso pode ter começado a mudar com a disparada dos preços da carne suína. O governo chinês iniciou uma campanha para esfriar o mercado da principal proteína animal consumida no país, cujos altos custos ameaçam as metas de inflação e complicam os esforços para estimular o crescimento. Pequim vem tentando conter os preços das commodities há mais de um ano após a pandemia e, mais recentemente, a guerra na Ucrânia, causarem escassez de todo tipo de matéria-prima, desde cobre e carvão. Mas o aumento da carne suína parece ser o início de um ciclo doméstico bem estabelecido, que geralmente dura 3 ou 4 anos. O banco Goldman Sachs, ele estima que a alta pode empurrar o aumento dos preços ao consumidor acima da meta de 3% do Banco Central chinês. A carne de suíno mais cara tem um impacto imediato nos orçamentos familiares, já sobrecarregados pelas restrições da política Covid-0 que atingiram a economia. Além desse impacto direto, a carne suína é o maior componente alimentar do índice de preços ao consumidor, o que amplia o efeito da alta. No mês de maio, os preços da carne suína na cesta de índice ainda estavam mais baixos do que há um ano,
Se não fosse isso, os preços ao consumidor teriam subido 2,4% em vez de 2,1%. Mas esse efeito pode se inverter à medida que os preços continuam a subir. E agora vamos comentar do diesel russo que está prestes a chegar aqui no Brasil. O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou recentemente que um acordo foi firmado com Moscou para comprar diesel muito mais barato da Rússia, de acordo com informações publicadas pela agência de notícias Reuters. A publicação diz que esse parece ser um benefício tangível decorrente do seu relacionamento amigável com o presidente Vladimir Putin. No entanto, nem o gabinete de Bolsonaro, nem o Ministério de Minas e Energia responderam imediatamente aos pedidos de comentários e nem deram mais detalhes sobre o tema. E dentro desse contexto, não ficou imediatamente claro como o Brasil compraria diesel da Rússia sem enfrentar as sanções ocidentais impostas a Moscou por sua invasão na Ucrânia. Bolsonaro ignorou os pedidos dos Estados Unidos e se encontrou com Putin poucos dias antes do início da guerra. E desde então disse que seu relacionamento com o líder russo permitiu que o Brasil mantivesse acesso a fertilizantes cruciais para o vasto setor do agronegócio brasileiro. E agora Tainá Drogovic, zootecnista e analista da Scott Consultoria, ela vai comentar sobre o mercado da pecuária de corte. Confira. Olá pessoal, eu sou Tainá Drogovic, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. E hoje eu vou falar sobre os últimos destaques do mercado do milho que foram divulgados aí no 10º levantamento da safra brasileira de grãos, divulgados aí na última quinta-feira, dia 7 de julho. Bom, a produção de milho na segunda safra do país foi revisada para cima, com acréscimo de 0,5% comparado às estimativas em junho, com uma expectativa de produção de 88,4 milhões de toneladas atualmente. E a revisão é sustentada pelas condições de desenvolvimento das lavouras nas principais praças produtoras. E outro destaque são as exportações do cereal, que foram revisadas em 500 mil toneladas para cima e estão estimadas em 37,5 milhões de toneladas, ou seja, um acréscimo de 80,2% frente à safra 2020-2021. No acumulado de junho, o Brasil exportou 6,35 milhões de toneladas de milho, com faturamento aí correspondente a 1,8 bilhões de dólares, ou seja, um incremento de 74,1% e 141,3%, respectivamente, frente a 2021. Bom, para o curto prazo, os preços do milho deverão trabalhar mais pressionados com a entrada do milho de segunda safra no Brasil, mas fica atenção ao dólar, as exportações em bom ritmo e também o desenvolvimento das lavouras norte-americanas, que devem limitar as quedas mais expressivas. Bom, por hoje é só. E aproveitando, gostaria de convidá-los a todos para acompanhar o Confina Brasil, que já está na estrada rodando o país na segunda rota. Não deixe de acompanhar pelo site confinabrasil.com e pelo Instagram, @confinabrasil. Bom, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. De acordo com a análise de pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, da Exalc-USP, os preços dos bezerros estão em movimento de queda, e queda consecutiva desde o começo de 2022. Segundo o CEPEA, esse cenário é resultado de maiores investimentos em tecnologias por parte de pecuaristas, do aumento de produtividade e, sobretudo, da redução no abate de matrizes. Além disso, a chegada do período da desmama reforça a queda nos preços, considerando-se as médias mensais deflacionadas. No acumulado da parcial deste ano, o indicador Exalc BMF Bovespa para o bezerro Nelore de 8 a 12 meses, lá no Mato Grosso do Sul, recuou 21%, passando para média de R$ 2.490 na parcial de junho, até o último dia 7 de junho. E junho de 2021, esse mesmo animal, ele foi negociado por R$ 3.328 em termos reais na média. Ou seja, em um ano, a desvalorização do bezerro é de expressivos
25,2%. Todos os valores médios mensais foram deflacionados pelo IGPDI de maio de 2022. Aumentam a cada dia, desde o mês passado, os protestos de agricultores holandeses contra as políticas ambientalistas impostas pelo governo daquele país. Com a prisão de alguns manifestantes, o clima ficou ainda mais acirrado, sendo que alguns tratores chegaram a ser alvo de tiros de policiais após furarem bloqueios. E tudo começou quando o governo local, através dos Ministérios da Natureza e da Agricultura, decidiu reduzir em 12% a poluição baseada em nitrogênio até 2030. Em algumas regiões consideradas mais sensíveis, as emissões de óxido de nitrogênio teriam de baixar 95% em até 8 anos. E como esse tipo de composto químico gasoso é produzido pela atividade pecuária e pelo uso de fertilizantes, o corte forçado das atividades pode resultar na extinção de pelo menos 30% das fazendas holandesas, de acordo com os produtores rurais. Além disso, a insatisfação dos manifestantes aumentou porque as medidas de contenção foram aplicadas apenas ao setor rural, não tendo sido impostas a outros setores da economia altamente poluidores, como o da indústria aérea. A Holanda tem pouco mais de 17 milhões de habitantes, mas conta com um forte setor agrícola, sendo o maior exportador mundial de batatas e cebolas e o segundo maior exportador mundial de legumes. De acordo com a agência pública de notícias alemã, a Deutsche Welle, a Holanda tem quase 55 mil fazendas, com 4 milhões de cabeças de gado, 12 milhões de suínos e 100 milhões de galinhas. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o valor bruto da produção e também vamos falar como melhorar e estimular o processo de envelhecimento através das plantas medicinais. Nós voltamos já, é um minuto só. Mesquitinha tá chique demais. De uma maneira muito importante, muito descontraída. Hoje, após o de noite, Operação Mesquita. Tem gente que tenta contar nos dedos, outros apostam na sorte. Na promoção Quantas Letras Tem da 99, o importante é acertar a resposta e faturar o prêmio acumulado. 99,5. Oferecimento Trator Tem, a solução em peças para seu trator e motores a diesel também. 4006-8888. Conheça os vinhos de Paulo e Paulino. Beba com moderação. Venha para Top Utilidades. Acompanhe-nos no Instagram e veja as novidades. @Top Utilidades. Celular é no Fujioka. É o hit, é o meme, é o que bombou. Celular é no Fujioka. E você já sabe, com produtos Imperador, tudo fica melhor. Adivinha que cidade eu estou? Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG Senar está presente em todas as cidades de Goiás. Ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG Senar. É de todos, mas feito para cada um.
A seleção segue imbatível e nossas meninas deram um verdadeiro show. Mas em Copa todo cuidado é pouco. E chegou a hora de se isolar no primeiro lugar. Nesta segunda, 6 da tarde, Venezuela e Brasil. Direto da Colômbia. É fase de grupos da Copa América Feminina. E você só vê aqui, no SBT. Já imaginou você mais um acompanhante a bordo de um navio luxuoso em alto mar? Promoção Cruzeiro Zezé de Camargo e Luciano com a 99,5 FM. Você vai viajar em um navio pelo litoral brasileiro com transporte e alimentação por conta da 99,5. E para ficar ainda melhor, você vai curtir shows de ninguém mais, ninguém menos que Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó, Edson e Hudson, Gian e Giovanni e muito mais. Promoção Cruzeiro Zezé de Camargo e Luciano com a 99,5 FM. 99,5. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta e agora nós vamos falar sobre o VBP agropecuário, o valor bruto da produção agropecuária, agora de 2022, com base nas informações do mês de junho, está batendo na casa de 1.241 bilhões de reais, ou seja, 1,6% acima do obtido no ano passado. Em lavouras com faturamento de 875 bilhões de reais, foram as principais responsáveis pelo crescimento do VBP e apresentaram crescimento real de 5,2%. A sua participação no VBP, participação da agricultura, é de 70%, já a pecuária, 30%. A pecuária teve uma retração de 6,2% e o seu valor bateu na casa de 365 bilhões de reais. Pode-se atribuir esta redução do valor da pecuária à queda dos preços internos que tem mostrado acentuada, principalmente para suínos, bovinos e frangos. O melhor desempenho do VBP ocorreu em soja, milho, cana-de-açúcar, café e algodão. Esses são os mais bem classificados entre os produtos analisados. Os preços têm sido decisivos para esses resultados e representam 59% do VBP total. O VBP regional é liderado por 5 estados: Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Goiás, que contribui com 63% do VBP brasileiro. E agora eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. A doutora Mara, ela é farmacêutica, homeopata e também é a diretora da Naturofarma. E nós vamos falar de um tema muito interessante: como melhorar e estimular o envelhecimento através das plantas medicinais. Doutora Mara Rúbia, mais uma vez, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui. É um prazer tê-la mais uma vez, está tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Muito obrigada a você e a todos, né? Doutora Mara, ficar velho ninguém gosta, né? Ninguém. Diz que para não ficar velho é só morrer novo, né? Que aí pois é, não né? fica velho. O que a gente precisa é de realmente você conseguir envelhecer, que é o natural da vida, né? Que a gente deve envelhecer, né? Mas a gente tem que tomar os cuidados para que você não entre no adoecimento, né, precoce. Muitas vezes tem como você evitar, mesmo prevenir ou adiar uma doença que poderia estar vindo mais para frente. Pois é, mas isso aí a gente tinha que ser educado para fazer isso lá com uma idade já mais ou menos razoável, né? Exatamente. Quer dizer, coisa que a gente não faz, né, doutora Mara? Tem geriatras hoje, por exemplo, que tem colocado muito assim, que a prevenção da saúde das pessoas deve começar aos 30 anos.
né? E muitas vezes a gente sabe que, na prática, a maioria das pessoas não pensa que ficar velha é só depois dos 60. Mas com 30 anos você está embalado aí, dependendo da situação, você está embalado. Mas você já precisa se cuidar, né? Porque essa prevenção precoce é que vai fazer com que você tenha uma qualidade de vida melhor e viver mais. E não é só viver mais, é viver bem. Pois é. Porque viver sem qualidade... Não, aí é complicado, É complicado, né? A gente sabe hoje que a curva do Brasil e do mundo, principalmente do Brasil, né? Está mudando, o país está ficando mais velho. A gente, daqui a uns anos, essa curva vai estar totalmente invertida. Nós vamos ter muito mais idosos do que jovens. Então, a gente tem que atuar, e hoje a medicina está estudando muito isso. Como melhorar as suas células, porque você envelhece através desse envelhecimento celular. Pois é, mas veja bem, ao mesmo tempo que vai passando o tempo, ao invés da gente, vamos falar da parte de alimentação, ao invés da gente se alimentar com coisas bem substanciosas, que dê uma saúde legal para o nosso organismo, nós estamos comendo muita porcaria também, não estamos? Exatamente. Esse é outro problema sério, é um problema que não tem sério. como fugir, né? Mas eu acho assim, a maioria das pessoas acaba que fala isso muito porque também não tem muito interesse de mudar. Porque quando a pessoa quer, ela consegue, ela fica um pouquinho fora da curva, né? Porque às vezes as pessoas criticam porque não é o normal. Mas ela consegue muita coisa, ela consegue melhorar muito, ela consegue várias terapias que vão retardar um pouquinho esse envelhecimento das células, né? Fugir dele não tem como, né? Não tem como, mas você pode melhorar e amenizar. Quer dizer, dar uma reforma no carro. Dá uma reforma, a gente sabe de plantas medicinais, dessa alimentação melhor, né? De hábitos de vida mais saudável. Verdade. Doutora Mara, e como sempre, a cúrcuma longa está em todas, né? É uma planta... A cúrcuma longa e a centelha asiática, né? A cúrcuma longa, por exemplo, é uma planta que a gente aprendeu muito com a medicina ayurvédica, com a medicina indiana, né? Então, vários efeitos têm sido estudados ao longo dos anos e hoje é uma planta que está, assim, sendo usada para milhões de coisas, né? Além do envelhecimento da pele, como antioxidante, como anti-inflamatórios, para dores, para problemas digestivos, então, respiratórios, né? Problemas respiratórios, ela é fantástica. Então, ela é uma planta que realmente tem uma ação muito genérica e pode ajudar muito. Eu nunca tinha ouvido falar em extrato de uva. Extrato de uva e o astragalus. O extrato de uva, por exemplo, é o óleo. A planta chama Vitis vinifera. E existe o extrato seco no mercado para tratar várias doenças, inclusive com ação antioxidante, para retardar o envelhecimento celular, que ela é rica em polifenóis. Então, é uma planta muito interessante, inclusive para a saúde cardiovascular. É uma planta interessantíssima. Essa é outra coisa. Por isso que se fala do vinho, né? De utilizar o vinho, mas eu prefiro que utilize o suco de uva concentrado. Sem álcool, né? É o suco de uva, né? Suco de uva, concentrado, sem açúcar, né? E precisa maneirar a bebida dele também, né? Claro. Senão ele desgringola. Uma taça de vinho por dia diz que não é, até 100 ml, é saudável. Quer dizer... Passou disso, já começa... Passou disso, aí já... Agora, o astragalus que a gente vinha falando é uma planta hoje da medicina chinesa que está sendo muito estudada, que ela aumenta o comprimento dos telômeros, quer dizer, da nossa célula, do nosso DNA. Então, ela retarda o envelhecimento. Entendi. E tem uma ação imunológica muito boa. E tem o ômega 3 também. E a centelha asiática, maravilhosa também, para vários problemas, tanto na parte cognitiva, na parte mental, como circulatória. E o ômega 3 é fantástico para a gente repor durante dos 30 anos para frente, a gente deve começar a utilizar o ômega 3, porque falta muito na nossa alimentação. A gente tem uma curva invertida. Entendi. Usa muito ômega 6, não usa o ômega 3. Agora, tem uma planta aqui, o aspargo e o picnogenol. O picnogenol, por exemplo, é um extrato de uma planta, de um pinho, um pinheiro marítimo. Então, é uma planta muito estudada hoje, junto com a centelha asiática, para melhorar toda essa ação da longevidade celular. Então, tem o picnogenol, que é de uma variedade de um pinheiro. Exatamente. Né? E tem também o aspargo. O aspargo é uma planta alimentícia. No Brasil, nós temos uma espécie, na Índia tem outra espécie, mas a nossa espécie brasileira é muito boa também, que pode ser usada. Tanto aquela parte comestível, como a raiz dela. A raiz dela tem uma ação hormonal
hormonal, inclusive para a saúde feminina, para a fertilidade, tanto para o homem como para a mulher. Então, é uma planta fantástica também. Bom, e aí nós entramos nas vitaminas, né? Nossa, esse é fantástico. Aí porque, a gente entra nas vitaminas. Principalmente após os 40 anos, dos 50, então, nem se fala. A gente tem, dos 60, né, mais ainda. Você tem que suplementar essas vitaminas, porque o nosso organismo, ele já não absorve mais essas plantas, essas vitaminas da mesma forma. Então, suplementar é importantíssimo. Então, é vitamina C, vitamina C, D, você tem que usar constantemente. K2 com a vitamina D, que vai melhorar muito a questão da imunidade, prevenção de muitas doenças, né? Inclusive, a vitamina D, ela é uma vitamina que, na realidade, ela é um hormônio, não é uma vitamina, que ela tem um poder medicinal, assim, de melhorar e de prevenir várias doenças, inclusive tumorais. Então, é fantástico você estar utilizando. A vitamina C, a vitamina E, a vitamina A, todas são vitaminas que a gente, muitas vezes, precisa complementar na nossa alimentação. E tem também as frutas, né? Frutas e verduras. Então, essa alimentação equilibrada é importantíssima para a pessoa ter uma qualidade melhor, principalmente quando você já está numa idade mais ali tem alimentação, avançada, né? Fruta, verdura, legume, diminuir o açúcar, carboidrato. Diminuir o né? açúcar. Hoje, essa tendência das pessoas utilizar muito açúcar, que ainda tem o costume, ela leva a um processo de envelhecimento da célula. Né, o açúcar, principalmente em excesso, né? Além de ter uma ação de levar ao envelhecimento celular, também pode promover a questão do diabetes, né? Que é uma doença crônica perigosa, né? E, se possível, usar até o açúcar mascavo, né? Já que não... Em pequenas quantidades. Em pequenas quantidades. O né? açúcar mascavo, nem adoçante não é tão recomendável, a não ser a stevia, que é um adoçante melhor, né? E carboidratos também. Carboidrato, por exemplo, a gente deve diminuir ao máximo na nossa alimentação. O que é o carboidrato? Quais são os alimentos? São vários alimentos, principalmente derivados dos tubérculos, né? Por exemplo, uma batata é um carboidrato. Um pão é um carboidrato. Macarrão. Um macarrão é um carboidrato. Então, tem carboidratos. Mandioca Mandioca também, mas a gente chama de carboidratos simples, que são esses farináceos, é o bolo, as bolachas e tal, esses farináceos simples. E tem os carboidratos que não mais complexos, que são melhores. Aí você tem que estar equilibrando, por isso a importância de sempre procurar o profissional, né? O nutricionista, o médico, para estar fazendo esse equilíbrio da alimentação. Então, doutora Amara, só para dar uma fechada agora, que nosso tempo já está correndo. Está tendo já muito no mercado bambu, o broto de bambu. É bom aquilo ali? É bom. É um legume, né? Muito bom. É um legume, né? É um legume muito interessante na alimentação. Os japoneses usam muito, né? Usa muito, sim. Então, eu acho que todos esses legumes são bem interessantes. Folhas verdes, esses legumes verdes, de uma certa forma, né? É bem interessante, né? Bom, eu conversei com a doutora Amara Rúbia Ferreira de Freitas e nós falamos aí sobre as plantas medicinais que melhoram, vamos dizer assim, deixa a gente um pouquinho mais jovem. Se você quiser mais informações, nós temos aqui no livro o Essência da Saúde, tem todas as informações que você precisa sobre esse tema e muitos outros temas também. Mas eu acho que, doutora Amara, o negócio é a gente entrar para maneirar a barra, porque eu vou falar uma coisa, não é fácil a gente mudar o hábito alimentar, Exatamente. É muito difícil. É difícil, mas é possível. É possível. Né? Doutora Amara, mais uma vez, muito obrigado pela presença da senhora aqui e até a próxima. Até a próxima. Obrigada a todos. E eu termino o programa de hoje com a seguinte frase: sofremos demasiado pelo pouco que nos falta e alegramos-nos pouco pelo muito que temos. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. O jornalismo a serviço da comunidade em todos os momentos. Daqui a pouco, no Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.